Glórias a Deus. Agora são 12 horas e 5 minutinhos na cidade de Campinas. Estamos de volta com o nosso programa Mensagem para Todos os Momentos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao meu Deus por esta oportunidade, por este privilégio, que para mim é um privilégio que Ele tem me concedido de poder estar ministrando a sua palavra e vendo o resultado chegando até as pessoas que estão ouvindo, que estão acompanhando a nossa programação aí através do Facebook. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e conto também, com a colaboração dos meus queridos, dos meus amados irmãos, que você que tem sido abençoado, se a palavra tem falado ao seu coração, se tem feito bem para a sua vida, que você possa também estar compartilhando com outros. Eu sei que você tem o seu Facebook, Compartilhe o link aí e nós vamos ter muito mais pessoas sendo abençoadas da parte de Deus. O nosso programa Mensagem para Todos os Momentos, ele vai ao ar todos os dias das segundas e sexta-feira, das 10 às 13 horas. Portanto, nós temos aí ainda uns 50 minutos e vamos estar meditando em mais uma porção da Palavra de Deus. Uma passagem muito conhecida. É evidente que tomaria muito tempo se nós fôssemos ler todo o texto, que está lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, do versículo 1 ao versículo 51. E, com certeza, eu acredito que vocês já leram por várias vezes. É uma das histórias mais contadas, principalmente para as crianças. Glória a Deus. E eu quero estar compartilhando com vocês. A Valdirene dos Santos está aí também ligadinho conosco. E tem mais outras 36 novas notificações. Então, meu companheiro precisou dar uma saidinha, que é quem vai fazendo as anotações dos nomes, mas depois a gente fala. Aqui trata-se da luta entre o gigante Golias e Davi. Eu começo observando que havia o silêncio da madrugada, e esse silêncio parecia mergulhado na neblina que se espalhava pelo vale. Parecia aquelas cerrações da primavera, quando o campo ele reverdece e as flores silvestres buscam o seu espaço pelas colinas. É tempo de cordialidade, mas também tempo de guerra. Nessa manhã, movendo-se silenciosamente,
os homens, eles se dirigem para a beira do vale, o grande vale do Carvalho. Alguns ainda mastigam um último pedaço de pão e um bocado de queijo. Outros ajustam as suas lanças, as suas fundas e os seus equipamentos de guerra. E esgueirando-se pela relva, todos se põem de prontidão. O silêncio, ele é aterrador. Na linha de frente, um oficial, ele levanta a mão e, ao seu sinal, o exército de Israel brada o seu grito de guerra. Espera-se ouvir as respostas dos filisteus, vinda do outro lado do vale. Afinal, foram eles que começaram tudo. Esses mesmos filisteus já haviam sido derrotados em Miquimás, na última guerra, postos em fuga por esse mesmo exército de ignorantes agricultores hebreus. Os filisteus eram poderosos e queriam que esses agricultores saíssem de cena antes de se tornarem uma ameaça aos povos ao redor. Mas aonde estamos, filisteu, esta manhã? Algo está acontecendo no acampamento dos filisteus. Parece um ruído de tanques descendo a montanha. Só que não há nenhum tanque. Sim, pode-se ver que algo se move montanha abaixo, tentando alcançar o vale. E quando a brisa afasta a neblina, uma exclamação uníssona se ouve entre os israelitas. É uma grande rocha? É uma árvore? Não. Está se movendo. O urro do vale dissipa as dúvidas. É um homem. Por enquanto, ninguém se move. E o texto sagrado, do versículo 4 a 7, ele registra o seguinte: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro de sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. O homem, meus queridos e meus amados irmãos, ele tinha 2 metros e 99 centímetros de altura. E esse tanque humano, ele usava uma camisa de bronze que pesava 57 quilos.
e a ponta de sua lança apenas a haste pesava 8 quilos. A bola de arremesso de peso nos Jogos Olímpicos pesa apenas 7 quilos e 260 gramas. E aqui está um homem com uma mensagem desafiando alguém de Israel para o combate. Asqueroso. O gigante é uma ameaça real. E o exército de Israel fica petrificado. Mas, no entanto, eles pensam entre si: nós temos Saul. E a Bíblia diz que Saul era alto. Era o mais alto do que qualquer homem em Israel. Saul, você é o tipo que ele está procurando desafiar. Saul, ei, Saul. Mas sabe o que acontece? Israel retrocede. Israel foge. Há um tumulto. E quando procuram por Saul, ele está entre os que fogem desesperados. O problema, Saul, o primeiro rei escolhido por Deus, está só agora. Ele queria que fosse assim, e assim o é. Deus o abandonou. Eu disse sozinho? Nem tanto. Quando uma pessoa prova as oportunidades divinas e as rejeita, o Senhor, ele retira o seu escudo e a deixa à mercê do inimigo numa situação desagradável. Por isso, meu querido, meu amado irmão, aqui nós aprendemos uma lição. Nós jamais podemos deixar o nosso Deus. Nós jamais podemos nos afastar de Deus, porque senão ele se afastará de nós e nos deixará sozinho à mercê do inimigo. E Jesus, ele disse isso, que quando a pessoa aceita a ele como seu Senhor e Salvador, todos aqueles inimigos que estão ocupando essa casa terrestre, esse corpo, eles se afastam. Mas quando a pessoa ele acaba deixando o Senhor, o Espírito Santo que havia entrado nele, o Espírito Santo que havia ornado esta casa, é abandonado, aquele inimigo que foi expulso, que saiu, ele percebe, porque ele é um ser espiritual, que a casa está vazia. E agora ela está limpa, ela está bonita, ela está arrumada, mas está vazia. E ele então volta, e a Bíblia diz que ele não vem sozinho. Ele traz mais 7 com ele. Ou seja, a pessoa fica à mercê do inimigo. A pessoa fica numa situação desagradável, como era o caso de Saul. Saul está vendo a vida sob a perspectiva terrena. Os gigantes, eles são invencíveis quando se olha a vida por este ângulo e parecem terrivelmente difíceis de serem enfrentados.
com as nossas próprias forças. Israel deveria saber. Já enfrentara gigantes que o desafiaram no passado. Nós temos o relato dos ancestrais de Golias, que barraram a entrada dos hebreus na fronteira da terra prometida. Quando a nova geração finalmente avançou pelas fronteiras de Canaã, e Caleb, sozinho, invadiu o território deles e venceu a maioria dos gigantes. Mas não deveríamos imaginar que Josué, aos 85 anos, vencesse a todos. Golias faz parte do restante. Um dos últimos que sobraram. Mas basta apenas um gigante. Uma sombra para assustar os que costumavam ver a vida sobre a perspectiva terrena. Olhando-se do nível terreno, os gigantes encobrem a nossa visão. E quanto mais perto chegamos deles, maiores parecem. Nunca deveríamos supor que os gigantes são raridades e que jamais aparecem. Eles peregrinam por todas as gerações. Aqueles no ano 1000 a.C., no Vale do Carvalho, e os contemporâneos do ano 2000, dos nossos vales, estamos certos de que um deles está agora em seu vale, no caminho que você terá de atravessar, se estiver andando com Deus. Eu também enfrento gigantes. Eis a questão: o que fazer com os nossos gigantes? Os cristãos que vivem no nível terreno recusam-se a enfrentá-los. Golias está ali, dia após dia, e ninguém se aproxima dele. Israel não podia ignorá-lo. Meus queridos, sem Deus, enfrentar os gigantes parece uma tarefa impossível. E o Senhor, ele não está mais ao lado de Saul. Apesar disso, Deus continua ao lado de Israel. Agora está agindo na vida de Davi. Sabemos quem era Davi, o rei eleito, um homem do campo, que ainda pastoreava as suas poucas ovelhas, embora tivesse de gastar um pouco do seu tempo no palácio. É assim que diz o verso 17 a 19. Então disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse-lhe: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Ainda, meus queridos, que sua própria família ignorasse
Davi, outros já o haviam observado. Ele veio então para a corte, tornando-se cantor e escudeiro de Saul. Não era lá um grande negócio. Seria como ir para Agulhas Negras, Anápolis, ou a academia da Força Aérea nos dias de hoje. Saul ele tinha muitos escudeiros. Essa era a maneira de alguém se tornar um oficial. E Davi fazia tudo o que os demais faziam. E ainda tocava a harpa. E depois voltava ao campo para cuidar de seu rebanho. De fato, Davi estava no meio das ovelhas, quando Golias começou a escarnecer dos exércitos de Israel. Como soldado, não teria nenhuma chance de ir a essa guerra. Soldados novos não eram convidados para as grandes batalhas. Ele vai para a guerra não como guerreiro, mas como entregador de alimentos. A palavra diz, e disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te, para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leve ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Meu irmão, observe que nem mesmo em sua própria casa, Davi era respeitado. Ele era um João Ninguém. O seu pai chega a duvidar de que ele entregará as mercadorias e pede-lhe que traga uma prova de que seus irmãos estão bem. E lá se vai Davi. Pelo menos teria uma folga no pastoreio do campo e poderia dar uma espiada na guerra. Davi chega no exato momento quando o exército está em posição de ataque, na hora em que os soldados dão o brado de guerra, se bem que o brado desses soldados é semelhante ao grito de gol quando o time já está perdendo por 3, 4, 5-0 e ainda não terminou o primeiro tempo. Nos últimos 40 dias, Golias ele vinha atormentando o exército e nesta manhã ele marcha, lança o seu desafio e com um bocejo espera uma resposta. Nada. Isso basta para que a linha de frente do exército de Israel fuja desordenadamente na direção errada. Você não acha um tanto estranho o que vem acontecendo nos últimos 40 dias? Israel faz sempre a mesma coisa. O exército se prepara para uma luta convencional e se dispersa assim que Golias aparece em cena. O problema, o exército não consegue resolver o principal problema, confrontar o gigante em seu vale. É impressionante, meus queridos, meus amados, como lidamos frequentemente com os problemas, mas não com o problema verdadeiro, aquele que só Deus pode resolver. Quando vemos a vida do nível terreno, passamos a ignorar os gigantes, aqueles poderosos ameaçadores que Deus nos capacitou a vencer se apenas nele confiarmos.
Muitas vezes o casamento está em crise, mas em vez de confiar em Deus e corrigir o problema, arrumamos mais compromissos. Participar de outro grupo de estudo bíblico, aulas de inglês, natação, etc, etc. Ou seja, Deus coloca gigantes diante de nós para nos forçar a olhar a vida do nível em que ele se encontra. Quando ignoramos os gigantes, a vida piedosa para abruptamente. E foi isso o que ocorreu com os oficiais de Israel. Todas as noites se reuniam na tenda de Saul e ao redor da mesa de trabalho desenhavam mapas de ataques estratégicos contra os filisteus, ignorando a presença de Golias. Quem sabe, até oravam pedindo a bênção de Deus sobre o que planejaram. É possível que alguém tenha suplicado: Deus, afasta este gigante. Ele está impedindo a nossa estratégia de guerra. Ouve-se amém a essa oração. Mesmo assim, no 40º dia, Israel foge aterrorizado da linha de guerra. No entanto, naquela hora, algo surpreendente ocorre no Vale do Carvalho. Davi, o peão de fazenda, não foge apavorado. Essa cena tem lugar enquanto Davi está conversando com alguns soldados posicionados na última fileira. Quando Golias urra, Davi deve ter perguntado: por que essa correria? Quem derrotar o gigante terá a honra de casar com a filha do rei, será recompensado financeiramente e estará para sempre livre do imposto de renda. Alguém comenta: sou casado e o dinheiro é uma maldição e eu gosto de pagar imposto. Você já viu Golias? Não, Davi não tinha visto. Até agora, nenhum gigante lhe serviu de obstáculo. Claro, ele está interessado na oferta de Saul. Afinal, o que ganhava em casa? Lá pelos 10 anos de idade, soube que o seu nome não significava cala a boca, o que na linguagem bíblica quer dizer mantenha a paz. Essa é apenas uma pequena parte da dinâmica de Davi. O fogo real que aciona o seu estopim pode ser percebido em sua resposta. Está no verso 26. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi, meus queridos irmãos, que aprendera a decidir conforme o coração de Deus, ele vê a vida da perspectiva divina. Ele via os acontecimentos por outro ângulo. Israel e Saul observam as coisas sobre uma perspectiva plana, sem ângulo de visão. Mas Davi, pelo menos, via as coisas sob uma perspectiva aérea, do alto, no nível divino. O seu ângulo de visão é amplo e de cima. Ele vê Deus ocupando todos os espaços, o que torna os problemas pequenos quando comparados com a dimensão de Deus. Quando vê Golias bloqueando
o plano e os caminhos de Deus, Davi se inflama. Aqueles que veem a vida da perspectiva de Deus, como Davi, também se inflamam quando os gigantes se opõem e bloqueiam o caminho de Deus. A determinação de Davi em resolver o problema impressiona todo mundo, menos a Eliabe, o seu irmão mais velho, sargento do exército de Saul. Afinal, um soldado raso não entende de guerra. Quando Eliabe o ouve falando com seus colegas de farda, fica ardendo de raiva e pergunta: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu o conheço muito bem, rapazinho. Como você é presunçoso e perverso. Você veio aqui para vir a peleja? E aí Davi responde: mas o que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? Esta é a versão de cala-te a boca. A notícia, no entanto, se espalha e chega aos ouvidos de Saul. A Bíblia diz que, ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: com este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. E então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, ou seja, atrás dele, e o feria, e o livrava de sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo leão, como urso, assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. E então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Meus irmãos, Saul, sabedor de que nenhum homem poderia vencer Golias, manda buscar Davi e se vê convencido de que o jovem, uma melhor tradução seria moço, teria alguma chance. Saul sente na resposta de Davi algo que já lhe acontecera, mas que havia desaparecido para sempre. Para Davi, Golias seria como leões, Golias seria como ursos que atacavam o rebanho, neste caso, aos olhos do rapaz, atacando o próprio Deus. Se vivemos completamente para a glória e propósito de Deus, aqueles que nos atacam, aqueles que se opõem em nosso caminho, estão na realidade opondo-se e atacando o próprio Deus e os seus propósitos para a minha e a sua vida. Davi enfrentava os leões, ursos e gigantes com a mesma convicção. E através dele,
Deus removeria os obstáculos, olhando sobre a perspectiva divina. Se estamos vivendo e fazendo a vontade de Deus, os gigantes que se levantam no meu e no seu vale interferem no direito de Deus. Saul é convencido. Mas quem não o seria com o gigante bufando no seu pescoço, deixando de lado a armadura de Saul? Não por ser muito grande, mas porque nunca vestiram a roupa de guerra. Davi se prepara para enfrentar Golias. A armadura de Saul não seria tão pesada a alguém que mais tarde manejou a espada do gigante. Davi se prepara de outro jeito, de outra forma, de outra maneira. E é assim que Deus age. Ele age por nós, onde estamos, com o que sabemos, para destruir os gigantes que nos confrontam. A distância que os separa de Golias é perfeita. Dali pode alcançá-lo com a sua funda. E aquela funda na mão de Davi era fatal. Era a antiga versão do revólver de 5 balas. Chega o momento, Davi sai de seu lugar seguro e se vê de repente diante de Golias. Um descuido seria fatal, mas ele avança. Os gigantes sempre foram portas abertas para Deus. Todavia, quanto mais perto chegamos deles, maiores parecem. A essas alturas, Golias já anda chateado e olha para o seu capitão, esperando um sinal para voltar atrás. O que o moço está fazendo aqui? O que ele está procurando? Não. Ele não está brincando. Ele se aproxima. Ele está chegando mais perto. Davi está desafiando o filisteu. E ele então grita: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Enquanto os duelistas gritam um com o outro, o que Davi diz não é lá muito razoável. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos no arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Aleluia! Glória a Deus! Cuidado, grandalhão Golias. Você hoje está diante de Deus, cujo plano é mostrar a toda a terra quem ele é. Lamento, mas Davi vai jogar você por terra. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra.
como um atacante avançando sobre o zagueiro. Ele ginga de um lado para outro, gira a funda no ar e atira. Golias cai, como se o mundo desabasse sobre ele. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua própria espada, tirando-a da bainha, e o matou. Ele cortou com ela a cabeça, e vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Exausto e ofegante, Davi se assenta para descansar. Que dia! Ele, que naquela manhã chegara errante, anônimo, com fardos de cereais, no fim da tarde, tornara-se repentinamente o campeão de Israel. Isso sempre acontece com os que veem a vida sob a perspectiva de Deus. Davi, o pastor de ovelhas, já não mais existe. Davi, o homem sanguinário, o guerreiro, o rei eleito, o substitui. Meu querido, meu amado, eu sei, através da ação, através da direção, através do poder do Espírito Santo, que Deus, Ele está falando nesta manhã com muitas pessoas que têm se acovardado diante dos gigantes que têm se levantado na sua vida. E não é criticando, não é esse o nosso objetivo. Mas nós temos visto aí pessoas que têm se levantado com campanhas derrubando o gigante. E isso realmente, eles fazem campanhas de 7 dias, mas derruba apenas o gigante. Só que o gigante, irmão, ele novamente levanta e a sua luta continua. Davi, quando ele derrubou o gigante, ele não voltou para os soldados que estavam lá no alto do morro, na montanha. Não. Dizendo, tá vendo? Vocês aí com medo. E eu apenas com uma pedrinha derrubei o gigante. Se ele tivesse feito isso, dado a costa e voltado para os seus amigos, para o exército, com certeza ele teria morrido, teria perdido a luta, porque o gigante iria levantar. Mas ele matou o gigante. Ele cortou o gigante. E você precisa, de uma vez por toda, acabar com este gigante que tem atrapalhado a sua vida, quem sabe física, moral, espiritual. E isso você não conseguirá com as suas próprias forças. Nós vamos conseguir, na realidade, vencer os gigantes que se levantam diante de nós, através da ação e do poder do nosso Deus. Ele que é o Todo-Poderoso. Aleluia! Glórias a Deus. Por isso eu quero, neste momento, orar, interceder a Deus,
em seu favor. Pai, nós acabamos de proferir aqui a tua palavra. Eu sei que muitos daqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, eu sei que muitos daqueles que ainda irão ouvir esta mensagem do decorrer do dia, à noite, estão passando por momentos difíceis. Quem sabe são vários tipos de gigantes que têm se levantado diante da vida dos teus servos. E muitas vezes eles até conseguem derrubar os gigantes. Mas, Pai, esses gigantes precisam ser eliminados. E muitos dos teus filhos não têm conseguido, porque eles têm procurado agir com a sua própria força, com a sua inteligência, com a sua astúcia. Mas que nesta manhã, meu Senhor, tu que reina sobre tudo e sobre todas as coisas, venha de encontro, Pai, com os teus filhos, com os Davis dos dias de hoje, e venha dar a eles a graça de poder não só derrubar este gigante, mas matá-lo, tirar dos seus caminhos e poder viver uma vida de paz, uma vida de felicidade, uma vida de gozo diante da sua presença. Ó, papai querido, papai amado, quantas pessoas, Senhor, já têm perdido a esperança, já não têm mais crido em Ti. Muitos deles pensam que o Senhor os esqueceu, mas, Pai, Tu és aquele que continua zelando por cada um de nós, os Teus filhos. E eu peço a Ti, Senhor, venha abençoar o Teu povo, venha abençoar a Tua igreja, venha dar vitória à Tua igreja, Pai. Quantos nomes nós já lemos aqui nesta manhã, e quantos outros estão aqui diante de mim, Senhor. Eu quero apresentar a cada uma destas pessoas que está enfrentando o gigante, eu não sei em que área da sua vida, mas que o Senhor possa vir neste momento, matando este gigante, destruindo todas as fortalezas satânicas e dando a vitória total e completa para a vida de cada um dos teus servos. Ah, meu Senhor, que eles possam abrir a tua palavra e deste capítulo que nós aqui discorremos, posso novamente ler, entender e sentir a tua presença. No nome de Jesus. E para a tua glória, Pai, eu sou agradecido ao meu Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, meus queridos e amados irmãos. Mas eu não poderia deixar de agradecer aqui mais alguns irmãos que estão conosco, para encerrarmos aqui o nosso programa, que já está praticamente em cima da hora, falta 5 minutinhos, mas eu quero agradecer o Oséia Santos, Deus abençoe, Bispo Aguinaldo, Deus abençoe, meu querido, Reni Miranda, também a irmã Pierina Munhol, foi pastor dela, nosso companheiro, irmão Sérgio Munhol, hoje, inclusive, pastoreando a Igreja do Senhor, Paulo Pereira, a irmã Cida Leandra, quero também aqui fazer menção da minha pastora, irmã Gilceia Nascimento, irmã que é advogada, pastoreando também a Igreja do Senhor, que Deus continue abençoando a tua vida, o teu ministério, glória a Deus. Brevemente estaremos aí, irmã Valdirene Lopes, irmão Sebastião Carlos, a irmã Edna José, irmão Joaquim Santos, irmão Gilson Ferreira, irmã Ivaneide Silva, a irmã Raquel Silva, irmão Abimael Santos, irmã Néia Martins, a irmã Raquel Vieira, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, irmão Vitor José, a irmã Luzia Lourenço,
o irmão Adeildo e Sueli Passos, a irmã Viviane Costa, o irmão Eric, Rafaela Prates, Ellen Ribeiro, irmão Rodrigo Oliveira, irmão Edson Moreira, irmão Gessé de Souza, irmão Ademário, um abraço, meu querido, Deus abençoe a sua vida, irmão Marcos Aurélio, o nosso companheiro Jorge Vieira, Deus abençoe, irmão Gustavo Gonçalves, irmã Irene Aparecido, Odair Hebe, Mangeni Alves, irmão Kleber Rodrigues, Claudemir de Souza, Vander Cunha e Otávio Alves. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, mas também já quero agradecer aqueles que vão estar no decorrer do dia, né, ouvindo aí o nosso programa, porque está no Facebook, e você vai ter oportunidade. Que Deus lhes abençoe, e querendo Deus, amanhã, a partir das 10 horas, eu convido você a estar junto comigo para estarmos meditando na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, fique na paz, em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.